meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda e sou estudante da Faculdade de Enfermagem e também sou técnica em estética. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou falar um pouquinho como está sendo essa experiência de provas agora no 6º período. Todo período é um pouco diferente, época de prova, porque mudam as matérias, então muda o método de estudo, o método de revisão. Então, contar um pouquinho para vocês como que está sendo agora. Nesse semestre, estou tendo 3 matérias presenciais, que são clínica médica, clínica cirúrgica e centro cirúrgico. Matérias, assim, bem complexas, matérias que têm muitos assuntos importantes para o nosso dia a dia mesmo, de estágio, de trabalho mesmo, né? Porque tem matérias que, como as matérias básicas, né, como fisiologia, anatomia, são matérias que você precisa muito também, mas que são matérias que você consegue fazer um flashcard, fazer um resuminho, né? Já essas matérias de centro cirúrgico, de clínica, são assuntos extensos. Eu vou explicar mais para vocês detalhadamente para todo mundo entender. Fiquei um pouco perdida, confesso para vocês agora nesse período para estudar, porque clínica médica, por exemplo, a gente estuda muito as patologias, né? Então, patologias do sistema cardiorrespiratório, asma, bronquite, bronquiolite, pneumonia, patologias, né, do sistema cardiovascular, que são patologias, né, do coração, então insuficiência cardíaca congênita, infarto agudo do miocárdio. Então, assim, a gente estuda cada doença, precisa saber o que é a doença, como acontece, sintomas, cuidados de enfermagem, quais tipos de cirurgias que tem ali. Então, são matérias, assim, com assuntos enormes e que a gente tem que saber, né? Porque chegar ali um paciente na hora ali que a gente está fazendo a triagem ali, você precisa saber o que é essa doença, né? Pra gente ter uma noção ali se os sintomas estão sendo o mesmo que o paciente está relatando. Então, assim, são complexas essas matérias. Eu já fiz 2 provas e amanhã só falta fazer a última. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi a prova, né, de centro cirúrgico. Foi a minha primeira prova que eu tive e, assim, essa matéria eu tava mais de boa com ela, porque a gente estudou sobre pré, trans e pós-operatório, quais são as fases do pré-operatório, né, pré-operatório imediato e imediato, trans e intraoperatório, pós-operatório imediato, tardio, imediato. A gente estudou sobre os tipos de anestesias, né, como que era feito, assim, essa parte de anestesia antigamente. Vimos também sobre terminologias, muitas terminologias, terminologias terminadas em rafia, plegia, nossa, várias, né, escopia. Então a gente viu muito dessas coisas assim. Mas eu achei mais tranquila essa prova, né, porque eu consegui nessa prova fazer até 2 flashcards que eu fiz, assim, para me ajudar na hora de dar uma revisada. Deixa eu pegar pra vocês aqui pra vocês verem. Fiz flashcards bem simples. Fiz esse daqui falando o que é centro cirúrgico, né? O que é. Fiz aqui sobre pré-operatório, né? Aqui pré-operatório imediato e imediato, o que é tal. Aqui eu coloquei transoperatório, intraoperatório e pós, os 3 tipos, né, de pós-operatório. E nessa daqui eu coloquei algumas terminologias para eu saber ali. A prova dele eu achei, assim, tava dentro do padrão, assim, do que eu tinha estudado. Caiu pra gente colocar os significados de algumas terminologias. Eu não soube todas, tinha umas ali que eu tava bem confusa. As terminologias foi o que mais me pegou nessa prova, porque é bem difícil, são várias terminologias e eu não consegui gravar tudo a tempo da prova. Mas ele perguntou lá, falou pra gente descrever, né, o que era pré-operatório, imediato, o que era intraoperatório, o que era pós-operatório tardio, um negócio assim. A gente descreveu ali. Outra pergunta que teve foi pra gente colocar ali 5 tipos de assistência de enfermagem, né, porque o enfermeiro do centro cirúrgico pode ser tanto assistencial, tanto administrativo, então ele pediu pra gente citar 5 cuidados de enfermagem assistenciais ali no centro cirúrgico. Ele também pediu pra gente colocar quais são, não sei se foi 4, pra gente citar 4 tipos de
blocos ali que tem dentro do centro cirúrgico. Então, tem ali o CME, tem os vestiários, tem a sala de operação, né? Pediu ali pra gente citar. Outra pergunta que tinha era sobre os tamanhos das salas de cirurgias, que são de médio, pequeno e grande porte. Então, ele pediu pra gente colocar específica o tamanho, né? De pequeno porte, 20 metros quadrados, médio porte 25 e grande porte 36 metros quadrados. Então, assim, foi uma prova super de boa, tava dentro do padrão, assim, que eu tinha estudado. Então, essa prova deu tudo certo. Eu não recebi a nota ainda, mas acredito que tenha dado tudo certo. Agora, nas provas de clínica, tá super complicado, porque, como eu falei pra vocês, tanto clínica médica, tanto clínica cirúrgica são matérias complexas, com muitos assuntos para estudar. Clínica médica, a gente estudou sobre, eu falei para vocês, né, sobre patologias do sistema cardio, do sistema respiratório, vimos sobre a arritmia, vimos também sobre choque. Então, assim, muita coisa, né, dentro de cada assunto desse, tem muito detalhe. E aí, confesso que na hora de revisar me bateu um desespero, não consegui fazer resumo, porque não tem muito o que fazer no resumo. Então, eu estudei pelos meus conteúdos mesmo que eu tinha feito em sala, que é o que me ajudou muito. Porque a professora ia passando os slides, né? Eu deixava para escrever os slides em casa, o que eu achasse importante daquele slide. E em sala eu escrevia, gente, todos os exemplos, tudo que a professora falava em sala, porque é muito importante também. E aí em casa eu passava para o caderno junto com a explicação dela, né, e os slides. E aí também eu acabava pesquisando coisas por fora, né, porque ela pedia, tipo, pra gente colocar lá, para fazer um trabalhozinho sobre a arritmia, para levar na aula seguinte pra gente conversar sobre. Então eu já fazia essa pesquisa em casa, então deixava bem completo. E aí eu acabei não fazendo resumo porque não tinha como, né? São sobre patologias, não tem nem como a gente revisar e resumir. Então, uma dica que eu dou pra vocês, o que me ajudou nessas duas matérias foi prestar atenção na sala de aula, porque falar pra vocês que eu aprendi assim alguma coisa um dia antes, 2 dias antes da prova, revisando, eu não aprendi nada de novo. Eu fui pra fazer a prova hoje sabendo só o que eu já tinha visto, né, em sala de aula, das atividadezinhas que ela tinha passado. Então, essa matéria, eu tava até conversando com uma colega em sala esses dias, que essa matéria foi muito o que a gente aprendeu mesmo, né, desde o começo que ela começou a dar o primeiro conteúdo até o último. Então, foi uma construção, né, essa matéria, para quem deixou para estudar ela, só faltou a aula, deixou para estudar só no último tempo, acredito que não tenha conseguido fazer a prova, porque é uma matéria complexa e que você precisa construir um raciocínio ali da doença, você precisa aprender e não decorar, né? Não tem como você aprender, não tem como você decorar os sintomas, o que os cuidados de enfermagem da doença de CO, do infarto agudo do miocárdio, né? E vários outros tipos de doenças ali que a gente estudou. Então é isso, na prova de hoje de clínica cirúrgica, falar pra vocês o que a gente estudou em clínica cirúrgica, né? Clínica cirúrgica, a gente estuda sobre o pré e pós-operatório, né, dos pacientes, né? A gente vai cuidar ali dos pacientes que vão para a cirurgia e os pacientes também que voltam da cirurgia. Então, a gente estudou muita coisa sobre tipo de exames no pré-operatório, tipos de cuidados no pré-operatório que a gente tem que ter. A gente viu também sobre o pós-operatório, o que a gente tem que fazer, como que funciona a anamnese, como que a gente tem que preparar também esse paciente para o centro cirúrgico, várias coisas aí. Vimos também sobre drenos torácicos, né, os tipos de drenos. Vimos sobre várias patologias relacionadas ao dreno torácico, termos técnicos também. E pelo que eu estou vendo ali, é isso. Mas a gente estudou muita coisa sobre como a gente faz, né, o que o enfermeiro faz no pré e pós-operatório, que envolve muita coisa, desde os cuidados até os procedimentos, tudo. Então, contar pra vocês como é que foi um pouquinho da prova de hoje, o que caiu. A primeira questão, ela colocou lá uma pergunta sobre, falando, né, que o paciente, foi sobre termos técnicos. Então, ela colocou lá várias queixas do paciente, o paciente estava com insuficiência para urinar, não estava conseguindo, né, urinar, ele estava com uma hemorragia nasal,
ele estava com dificuldade para engolir. Então ela deu vários termos técnicos ali e falou pra gente tirar o que não estava relacionado ao queixo do paciente ali. Então ela colocou lá melena. Melena significa fezes escuras, né? Sangue nas fezes escuras. Ela colocou lá anúria, né? Que era em relação à urina do paciente, que tinha lá no caso, né? Ela colocou também epistaxe, que é o sangramento nasal. E colocou lá sobre deglutir, né? Que era disfagia. Então, o único que não tinha a ver ali era a letra A, né? Que era a melena. Então, esse estava super de boa também. Na segunda questão, ela colocou lá pra gente também citar quais são os tempos cirúrgicos, né? Que é pré, intra e pós-operatório. E pra gente descrever mais ou menos o que é cada um. Depois teve outra pergunta sobre drenos. Então, ela colocou lá várias afirmativas de drenos e pediu pra gente ver aqui mais estava correta, né? Então, tinha uma opção lá que falava que o paciente não podia andar quando tivesse com dreno. Essa afirmativa estava errada, né? Porque o paciente com dreno, ele tem que deambular, né? Para ativar ali a circulação e drenar melhor. Tinha outra afirmativa lá que também estava errada, que a enfermeira estava orientando o paciente a elevar o dreno acima do tórax, né? E não pode, né? O dreno tem que ficar sempre abaixo. E tinha outra lá, mas a que estava certa era que a enfermeira estava falando para ele manter, né, o dreno abaixo. A enfermeira tem que fazer a troca de tanto e tanto tempo com técnica asséptica. Então essa estava mais correta ali, né? Estava correta no caso. Tinha outras perguntinhas lá, mais duas, mas não tô me lembrando agora. Mas assim, essa prova eu também tava super com medo dela, como eu falei pra vocês. Mas eu acho que eu dei tudo certo assim, consegui fazer tudinho. E amanhã tem a última prova. Pra prova de amanhã é que eu estou com muito mais medo. Por quê? É sobre clínica médica, e clínica médica é sobre as patologias, né? Então, não faço a mínima ideia de que tipo de pergunta que ela vai colocar. Mas estou estudando, né? E como eu falei pra vocês, não adianta eu estudar hoje para fazer a prova amanhã, né? Eu gosto sempre, já falei em alguns vídeos aqui no canal, que eu gosto de um dia anterior não ficar pegando muito no caderno, não pensar muito em prova, gosto de relaxar, né? Tanto que o final de semana, hoje é segunda-feira, então fiz a prova de cirurgia hoje, né? De cirúrgica. E no final de semana eu tinha falado, nossa, vou estudar e tal. Chegou o final de semana, gente, não estudei nada, não peguei nem no caderno, pra falar a verdade. Mas consegui fazer, que nem falei pra vocês, o que a gente estuda, né, o nosso conhecimento vem construindo, né, não vem do dia anterior. Então é isso, passei aqui um pouquinho da minha experiência pra vocês, de como tá sendo esse período. Esse período, resumos, não me ajudou muita coisa, como eu disse. Então foi só ali o que eu aprendi em sala mesmo, a cópia mesmo do conteúdo que eu já tinha feito em sala, né, das explicações dela. Então foi isso, esse semestre tá bem diferente. Todos os semestres eu estudava por resumos, por flashcards, né, e é isso, mas tá dando tudo certo. E é isso, gente. O vídeo, se você gostou, deixa aqui nos comentários como que você estudou, como você tá estudando para essas matérias também, se você estiver tendo essas mesmas matérias que eu. Se inscreva no canal, manda esse vídeo aqui para algum amigo ou amiga que tá aí em época de prova, não sabe mais ou menos como que faz, e para eles verem aqui minha experiência, porque às vezes a gente fica doida pensando que só a gente tá errado, né, não tô conseguindo estudar, tá acontecendo alguma coisa, e não é, né, às vezes é assim mesmo, é que nem eu falei pra vocês, eu não me desesperei no final de semana porque eu não tava conseguindo estudar, eu simplesmente relaxei e falei, é isso, né, não tem muito o que fazer. O que eu souber, o que eu fazer na prova vai ser do meu conhecimento que eu já vim adquirindo e construindo. E é isso, gente, um beijão, até o próximo vídeo.